Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, e nós estamos muito gratos a Deus pela semana que Ele tem nos dado, por meio da apresentação do programa Palavra Viva, daquilo que nós temos meditado ao longo dessa semana, aprendendo juntamente com vocês mais da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então vamos começar o nosso programa. Você pode mandar aqui a sua participação, você que me ouve pela rádio Paz do Vale 95.1. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. E você que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar a sua mensagem aqui nos comentários, como também você pode se inscrever no nosso canal. E você que está na rádio, você pode ir lá no meu YouTube agora. Você pode também nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, como também você pode se inscrever no nosso canal, que nós temos conteúdo relevante aqui para vocês consumirem. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos logo em seguida. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês hoje numa mensagem que tem por título Vencendo o Mal com o Bem. Vencendo o Mal com o Bem. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 14, depois o versículo 17 ao 21, que diz assim, verso 14: Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 17 em diante. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque isso é escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conta-se uma história que um homem, ele descobriu que ele estava sendo traído pela sua mulher, pela sua esposa. E o pior não é isso. Ele descobriu que a sua mulher estava traindo ele com o seu chefe, com o seu patrão. E é evidente que ele ficou o quê? Muito irritado. Ele ficou com muita raiva. E ele foi tirar satisfações com o seu chefe do que estava acontecendo. E o seu chefe, diante aquela situação, humilhou ele. Falou assim: ainda bem que você já sabe. Porque na verdade a cidade inteira já sabia, todo mundo já sabia. E o traído geralmente é o último a saber. E o chefe humilhou muito ele, dizendo assim: ainda bem que você já sabe. Não aguentava mais sua mulher falando de mim para você. Eu não aguentava mais essa situação insustentável. E ele humilhou ele. E para não bastar, ele demitiu também ele. Ele foi traído pela mulher, foi traído pelo chefe e foi mandado embora. Então, dá pra gente perceber, dá pra gente imaginar o quão irado, o quão cheio de ódio, de raiva ele ficou. E disse que ele saiu para andar, ele começou a andar, morava numa cidade de praia, começou a caminhar na praia para se desestressar, pensar sobre tudo que estava acontecendo. E aí disse que andando na praia ele viu algo iluminado em dado lugar e ele se aproximou para ver o que era. E ele tirou da areia e era o que? Uma lâmpada. Aquela lâmpada mágica de gênio, que você sabe muito bem das histórias. E aí ele viu aquele objeto reluzindo e ele esfregou e disse que saiu de lá um gênio da lâmpada mágica. E aí o gênio falou: nossa, você me libertou depois de 1000 anos. Aquela história de gênio. E aí a conversa é o seguinte: você pode fazer um pedido. Apenas um pedido. E o que você pedir eu vou realizar. E lógico que aquele homem não conseguia acreditar naquilo. Falou assim: não, isso aqui é conversa, é filme. Isso aqui é enganação. Ele falou: não, tudo que você pedir eu vou te dar, riqueza, beleza, tudo.
carro, casas. O que você me pedir, eu te concedo. Só que tem uma coisa, só que tem um fator. Porque sempre tem um porquê, né? Sempre tem um porém. Se você pedir algo para você, eu tenho que dar em dobro o que você pedir para você para o seu principal inimigo. Eu falo, não, isso não é possível. Como assim? Se eu pedir então uma fazenda, você tem que dar 2 fazendas para o meu maior inimigo. Se eu te pedir um carro, você tem que dar 2 carros para o inimigo. Se eu pedir R$1 bilhão, você tem que dar 2 bilhões de reais para o meu inimigo. Mas ele me fez mal, como que ele vai receber em dobro aquilo que eu estou pedindo para mim? Fala assim, não, isso está errado, como assim? Isso é muita maldade. Isso o cara dialogando com o gênio. Falou, não, essa é a regra. Você tem que saber lidar com essa regra, com essa situação. Aí o cara pensou, o que eu vou fazer? Ele falou assim, eu já sei. Já que eu tenho que o que eu vou pedir para mim vai em dobro pro meu principal inimigo, então, seguinte, eu quero que você fure o meu olho. Quero que você fure um dos meus olhos. E por quê? Porque assim ele teria os 2 olhos furados do seu principal inimigo. E aí, com essa história, você pode perceber o que acontece a um coração cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de ira. Um coração ressentido, vingativo, que procura combater o mal com o mal. Um coração não voltado ou não cheio da graça e da bondade de Deus. É o que acontece. Ele busca o quê? A vingança, o mal com o mal, pagar na mesma moeda. Porque vingança não é justiça. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Mas se a pessoa está cheia de ódio, cheio de ressentimento, cheio de amargura, ela busca a vingança, ao invés de buscar o bem, ao invés de buscar o perdão. E esse é o assunto que eu quero aqui, de maneira bem breve, pensar com vocês. A carta aos Romanos tem por autor o apóstolo Paulo. Talvez uma das cartas, ou a carta mais importante que Paulo escreveu. Paulo escreve a carta aos Romanos quando ele já tenha cerca de 20 anos de convertido. 20 anos de crente, ao final da sua 3ª viagem missionária. Isto é, ao final do seu trabalho missionário na região de Éfeso. Escreve para a igreja que se encontrava na capital do Império Romano, isto é, Roma. Uma igreja que provavelmente foi plantada por cristãos convertidos no dia de Pentecostes, porque haviam judeus de todas as partes do mundo, inclusive de Roma. E quando esses 3.000 se convertem, parte desses voltam para suas terras e plantam igrejas nas suas devidas cidades. E é o que acontece com a igreja de Roma. Judeus convertidos plantaram essa igreja em Roma. E Paulo escreve essa carta provavelmente no ano entre os anos 55 e 58 depois de Cristo. De onde? Da Cencreia, uma cidade próxima de Corinto. Isso enquanto ele está ali resolvendo algumas questões relacionadas às ofertas que ele iria levar para Jerusalém. Os crentes da Macedônia, bem como da Acaia, levantaram uma oferta para os pobres que estavam na Judéia. E Paulo iria para Jerusalém, mas pretendia depois ir para Roma. Então ele manda essa carta para os romanos antes de ir para Jerusalém para costurar um caminho para que ele pudesse posteriormente, dentro dos seus planos, ir para a Espanha.
E quem que vai levar essa carta? Quem vai levar essa carta é Febe, que era uma cristã, provavelmente da cidade de Corinto ou da região ali. E o propósito central, o assunto central que Paulo tratou na carta aos Romanos foi apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, o tema da justificação pela fé. É tão interessante a carta aos Romanos porque os principais nomes da história do cristianismo se converteram por intermédio da carta aos Romanos. Por exemplo, Agostinho, principal talvez teólogo da cristandade depois do apóstolo Paulo, se converte lendo a carta aos Romanos. Lutero, o grande reformador. Se hoje nós, cristãos evangélicos, somos chamados de protestantes ou mesmo de evangélicos, é por conta do encontro que Lutero teve com Cristo por meio do texto de Romanos, sobre o tema da justificação pela fé. John Wesley, importante avivalista do século XVII, que pregou muitos sermões, que ganhou praticamente quase a Europa toda para Jesus a partir da Inglaterra, também teve um encontro real, transformador para com Deus por meio dos textos do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela pode ser dividida em duas partes ou em dois blocos centrais. Primeiro, os capítulos de número 1 a 11, que ele fala ou que ele desembolsa a questão da teologia, da doutrina, da explicação do evangelho, e os capítulos 12 a 16, que ele fala sobre a prática do evangelho. Ele fala sobre o que devemos então fazer. Ele fala sobre sempre teologia e vida, ou seja, o que temos que fazer a partir disso. E no capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos aqui nos concentrando a pensar, ele primeiro apresenta a nossa nova identidade em Cristo. Primeiro primeiro dizendo quem nós somos, versículo de número 2. Depois ele diz quem nós somos no corpo de Cristo. Terceiro, ele diz então o que podemos fazer no corpo de Cristo. E aí fala dos dons espirituais, assim por diante. E ele apresenta dos versos 9 a 21 os nossos deveres a partir dessa nova identidade. Primeiro é amar a Deus, segundo é amar aos outros cristãos e, por fim, amar os nossos inimigos. E é nesse último ponto que eu quero pensar com vocês sobre a questão de amar os nossos inimigos, de vencer o mal com o bem. E 4 pontos aqui devem ser, então, destacados para nós sobre esse assunto tão importante. Primeiro, abençoar os que nos amaldiçoam, ou abençoar os que te amaldiçoam. Observe comigo aí o versículo de número 14, Romanos 12, 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. E aí você percebe que tem uns textos na Bíblia que são difíceis de praticar, de entender não. Entender a gente entende. E eles são versículos pequenos, a gente compreende. Qualquer pessoa ao ler pode compreender. O negócio não é compreender. O negócio é praticar. Porque veja só o que o texto diz. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. E aí você me pergunta, o que isso significa? Afinal de contas, o que isso quer dizer, afinal de contas? E Jesus explica isso de maneira clara no seu Sermão da Montanha, no capítulo 5, versos 44 e 45. Olha só o que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, abençoar tem a ver com uma atitude, um novo comportamento. Será que você não tem ninguém aí que seja difícil de amar? Porque veja bem, o contexto dos romanos, ou mesmo o contexto dos crentes do primeiro século, eles tinham que lidar com seus opositores judeus. Os judeus eram um dos primeiros adversários, um dos primeiros perseguidores deles. Paulo foi um desses, antes de ser convertido. Porque não criam em Jesus como o Messias. E aí perseguiam, delatavam os cristãos aos romanos, para que eles fossem mortos. Aí você tem os próprios romanos, que acusavam os cristãos de ateus. Ateus em que perspectiva? Da perspectiva de fé do contexto romano. Por quê? Porque os crentes não acreditavam que César era Deus, ou que César era o Senhor. Os cristãos diziam, não, o Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que foi morto, que ressuscitou. E aí os romanos perseguiam os cristãos, chamavam eles de canibais por conta do mal, da má compreensão que era a ceia do Senhor. Comer do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí existia um outro desafio, que eram os inimigos o quê? Internos da própria comunidade de fé, os crentes com os crentes. E esses são os piores e os mais difíceis inimigos. Ou opositores, ou perseguidores. Porque às vezes os de fora parece ser mais fácil de lidar. O negócio é lidar com os de dentro. O difícil é lidar com os de dentro. E aí havia essa dificuldade. E a recomendação do apóstolo era abençoar os que te amaldiçoam. Combater o que? O mal com o bem. Retribuir o que? Sempre o mal com o bem. Em vez de aquele que te deu um tapa, você oferece a outra face. A parte mais difícil do evangelho é essa. Porque nós sabemos falar sobre isso. O negócio é fazer. Orar por eles. Olha só que dificuldade. Orar por quem não gosta da gente. Quem trama contra a gente. Quem peleja contra a gente. E a gente tem que orar por ele, biblicamente. Tem que pedir, Deus, me ensina a amar aquele irmão, aquela irmã, aquele fulano que trama contra mim, que quer minha destruição. Quer ver outra coisa? Não vou ler os textos porque não dá. Não pagar o mal por mal, verso 17 e 19. Depois dá uma lida. Aí eu acho interessante a frase lá, famosa do Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Não tem como, a vingança é fruto de um coração corrompido, de um coração doente, vingativo. E entra-se nesse círculo vicioso, aí combate o mal com o mal, em vez de combater o mal com o bem. Porque quando você combate o mal com o bem, você quebra um ciclo de coisas ruins. Terceiro, tenha paz com todos, verso 18. E a paz é o que? É a causa não, é a consequência da salvação. Romanos 5,5 diz que nós temos paz com Deus. Para que nós possamos o quê? Ter a paz de Deus. Por fim, a vitória do bem contra o mal, versos 20 e 21. Depois leiam. Que é quando você prevalece contra aqueles que são seus algozes. Você faz o bem e você quebra todo um ciclo de mal. E isso é ser verdadeiramente cristão. E nós precisamos disso nesse tempo, principalmente nesse tempo de cancelamento, de haters. Nesse tempo que as pessoas não pensam o que postam,
Porque o dedo tecla aquilo que o coração está cheio. Porque tem muitos valentões no universo digital. Mas no cara a cara, no tete a tete, talvez não teria essa mesma coragem. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. Amar os nossos inimigos. Combater o mal com o bem. Isso é viver a prática do Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até semana que vem.